precisou quebrar o vaso. Eu digo a vocês, eu me vi rachando e fazer de novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E amar a Deus é estar com Ele, é conviver com Ele, é se relacionar com Ele. Eu vou dizer para vocês uma coisa, tá? Muito séria nos dias de hoje, muito séria. Você já percebeu que que eu estou me preparando para falar de alguns problemas que acontecem na nossa vida. A gente está vivendo um tempo muito difícil, a gente está vivendo um tempo de crise em todos os segmentos da sociedade. Crise moral, crise financeira, econômica, política, crise de honestidade, crise de relacionamento, todo tipo de crise. E sabe o que eu tenho percebido? Que quando a crise vem, cutuca assim seu irmão, presta atenção, viu? É para você. Quando a crise vem sobre a vida de uma pessoa, é incrível como a primeira coisa, não é nem a segunda, nem a terceira, nem a quinta, a primeira coisa que ela corta, ela fala: não vou na igreja, não vou mais na igreja, não vou mais na célula. É como se ela tivesse brigada, não com a gente. Por que você não vai na igreja? É muito chato lá, você não gosta? Aquele pastor narigudo. Fala: não, porque Deus permitiu tal coisa. E eu vou dizer para vocês: não se afastem, não se afastem. Não é nem o último lugar que você tem que deixar, você não tem que deixar, fica, permanece. E eu não estou falando aqui dessa casa, eu estou falando da igreja, porque a igreja foi dada por Deus como uma forma de a gente se manter espiritualmente vivos. Se a gente se afasta, estou bravo, mas eu conheço, eu amo a Deus, mas se afasta, o esfriamento é natural. Começa a não dar mais tempo de nada, de ler, de buscar, de orar. Começa a gelar, endurecer o coração. E se endurecer o teu coração, se você se afastar, essa palavra não é mais para você. Essa palavra é para aqueles que amam a Deus, que permanecem. E eu vou dizer para vocês, eu não sei o que você está passando hoje, eu sei que Deus me mandou falar sobre isso hoje com você. Não sei o que você está passando, mas eu vou dizer, a história, ela não acabou. Ela não acabou. E todas as coisas vão cooperar para o teu bem. O teu bem, o final, ainda vai acontecer. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, Ele é bom, digno. Glória a Deus. Não acabou. Deus ainda tem muita história para construir na sua vida. Mas fica ligado, fica preso, segura firme, não solta da mão dele por nada. Amém? Se daqui a alguns anos, nem daqui a alguns anos, mas se realmente você me provar que você amou a Deus, buscou a Deus, esteve aqui mesmo passando a pior dificuldade da tua vida, e a tua vida acabou assim, me avisa, de verdade. Tem um monte de testemunhas aqui. Eu prometo, nunca mais subo nesse púlpito, nunca mais subo, porque eu sei que isso não vai acontecer. Eu sei que essa palavra é verdadeira. Amém? Vamos falar de uma historinha
concreta, real. Eu quero falar sobre a história de José. José do Egito, não José, pai de Jesus. Por um acaso o Diogo está aqui? Não, né? Tá bom. É que a gente falou esses dias sobre a história de José. Vocês conhecem, não conhecem? Todos conhecem a história de José? Então vamos passar por alguns pontos para que a gente firme essa ideia. A ideia de que Deus sabe de todas as coisas e que coisas ruins cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus sabe, Ele é onisciente, Ele já preparou, programou. Deus programou José antes de ele nascer, para que ele se tornasse como Moisés, que salvou o povo do Egito, né? Através de Deus, claro. Como Jesus, que é o nosso Salvador, como Senhor. José tipificou Jesus. Ele foi um Salvador naquele tempo. Deus já tinha visto que a humanidade ia passar fome e que muitos morreriam de fome. Ele preparou um Salvador. José seria o homem que iria salvar a humanidade. Fala para o seu irmão, grande propósito, hein? Enorme propósito. Muito bem. Então vamos lá. Aos 17 anos de idade, José teve um sonho. Mas ele sonhou 2 vezes. Ele sonhou simbolicamente que os seus 11 irmãos, se prostravam a ele. Ele sonhou que os seus pais se prostravam a ele. Deus já sabia de tudo isso, colocou em sonho para José, amém? Isso aconteceu. Depois de muito tempo, isso aconteceu. Mas os irmãos, ciumentos, irados, e o que fizeram com José? Venderam José, lançaram José no buraco, numa cova, e venderam ele como escravo para os egípcios. Tudo bem? Só retomando aqui a história. Mas enquanto isso, eu queria que você pensasse, refletisse, toma um pouquinho o lugar de José. Como se sente um adolescente, 17 anos, arrancado da sua casa, arrancado dos seus pais? Ele amava os pais, e Jacó, o seu pai, o amava mais até do que todos os outros. Como um jovem de 17 anos se sente arrancado da sua família, arrancado da sua vida? Não te parece algo cruel demais? José, que teria um futuro brilhante pela frente, um futuro que os seus pais planejaram, foi vendido como escravo e passou a ser escravo, um menino escravo. Não te parece cruel? Só que é o seguinte, no plano de salvação de Deus, vai computando, vai guardando, no plano de salvação de Deus, José teria que estar no Egito, e ele não poderia chegar, depois que tudo tivesse acontecido, como vai chegar a sua família, com um pote na mão, dizendo, eu preciso de comida? Não, Deus precisava que ele estivesse desde cedo, que ele conhecesse o Egito, que ele conhecesse os problemas do Egito, que ele vivesse os problemas do Egito.
todas as coisas estranhas cooperam. Amém? Então José começou a viver como escravo. Mas José tinha algo incrível, algo que a gente tem que buscar. Ele amava Deus. Ele amava Deus. Ele não brigou com Deus por causa disso. Talvez tivesse as suas briguinhas ali no fim da noite, mas ele o amava. Talvez ele perguntasse por que Deus, ele não sabia, mas ele o amava. Ele não soltava na mão de Deus. E ele sabia que para andar com Deus, ele tinha que continuar fazendo as suas coisas com a máxima excelência. Quem anda com Deus faz tudo com excelência. Embaixadores de Deus aqui na terra tem que fazer com excelência, excelência no trabalho, excelência em casa, excelência nos relacionamentos. É um embaixador, e José era. Ele foi um excelente escravo, tão bom escravo que ele foi contratado para a casa de Potifar. Quem era Potifar? Ele era o chefe da guarda pessoal do faraó. Era um cara muito quente no palácio. E ele começou a trabalhar para Potifar, com excelência, com excelência, com excelência. E o que aconteceu com José? Diz a Bíblia que, além de tudo, ele era bonitão, ele era formoso, e a mulher de Potifar se encanta com ele. E a mulher, a esposa de Potifar, começa a tentá-lo, começa a seduzi-lo. E o que José fez, você se lembra? Se fosse nos dias de hoje, um monte de gente ia falar: seu otário, não é? É o bobalhão, olha aí que mulherão dando sopa para você. E José não, firme, reto, Caxias, como se diz. Ele disse para ela, falou: olha, não trairei, primeiro, não trairei ao meu Deus, e também não trairei ao meu Senhor que me contratou e confiou em mim. E a mulher rejeitada, não vou generalizar aqui, mas ela ficou furiosa, irada, e aprontou com José, chamou a guarda e disse que José tentou estuprá-la. E o que aconteceu com José? Fazendo tudo certinho, tudo direitinho, com excelência, um trabalho com excelência na casa de Potifar. Potifar confiava tanto nele que colocou ele como o máximo mordomo daquela casa. Era ele que organizava todas as coisas. E José foi para a prisão, com tudo isso de bom. Fala para o seu irmão: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. José foi para a prisão. O que Deus tinha com aquela prisão? O que aquilo faria parte dos planos, dos projetos de Deus para José e para nós? Porque se a gente está aqui hoje, já pensou nisso? Se a gente está aqui hoje, é porque os propósitos de Deus na vida de José aconteceram, rolaram. Por que a prisão? A gente pode ver duas coisas na prisão. Primeiro, às vezes Deus precisa nos afastar do nosso viver. Ele precisa nos separar. Talvez no nosso viver a gente não consiga parar, a gente não consiga escutar a voz de Deus.
Muitas vezes Ele nos afasta, nos separa da nossa vida, dá um tempo à sua vida, vai para a prisão, vai para a caverna, vai para o deserto, vai para o hospital, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos equipar, nos armar. Foi isso que Ele fez com José. José ficou 13 anos naquela prisão, mas ele foi sendo equipado com dons de interpretação de sonhos. É isso que Deus faz. A maior parte de vocês sabe que antes de assumir aqui, eu passei 40 dias no hospital. Já falei várias vezes isso aqui. Sabem disso, não sabem? Passei 40 dias entre a vida e a morte, mais perto da morte do que da vida, tá? Cheguei a ir e voltei, ressuscitei. Mas nesses 40 dias, que eu não podia nem sair da cama, eu fui tremendamente visitado por Deus, tremendamente visitado, tremendamente equipado, armado, tremendamente ensinado. Quantas noites o Senhor chegava e dizia: você ainda não aprendeu bem, vamos fazer de novo, recuperação, até que você aprenda. Sabe o que Ele estava me ensinando ali? Olha que interessante, Ele estava me ensinando que, sabe qual é a sua opinião sobre esse culto? O que você está achando desse culto? O que você acha do que eu prego? O que você acha da minha pessoa? Sabe o que ele conseguiu me ensinar? Não me leve a mal, mas ele me ensinou que não quero nem saber. Estou nem aí, não estou aqui para falar o que você quer ouvir, não estou aqui para te agradar. Noites e noites ele me ensinando isso. Esquece a glória dos homens, se preocupa com a glória de Deus. Fala o que eu quero, só fala o que eu quero, fala o que precisa. A gente aprende quando Ele nos afasta, Ele nos equipa. Uma segunda possibilidade muito forte: por que José, tão bom empregado, já não era mais nem considerado um escravo, ele era um mordomo, subiu na sua profissão, foi promovido, chegou ao cargo máximo, fiel, reto? Por que foi para a prisão? Porque Deus tinha outros planos para José, outros planos. Aquilo que José vivia estava ótimo para ele, estava muito bom para ele. Talvez Deus esteja falando com algumas pessoas que talvez não tenham entendido por que perdi aquele emprego, por que aquele meu negócio foi para o vinagre e não deu certo, por que aquele relacionamento, por quê? Para José, Deus tinha algo melhor, tinha algo maior. E talvez José estivesse acomodado, feliz, sabe aquele do tipo, daqui, se não acontecer nada, eu não saio nunca mais. Uau, estou ganhando bem, uau, está tudo indo no trilho. Mas José, Deus tinha um plano muito maior para José.
Bom, cresceu, é mordomo. Mas o meu plano não é para você ser o mordomo. O meu plano é para você virar o governador do Egito e o salvador do mundo. Você não está querendo sair dessa? Está bom, está confortável, está acomodado? Então, prisão. Vai para prisão. E José passou 13 anos nessa prisão. Foi então equipado, recebeu dons de Deus. Esses dons levaram ele até o palácio, porque ele tinha o dom de interpretar sonhos, e Faraó tinha sonhos que ninguém conseguia. José conseguiu interpretar os seus sonhos, e o sonho era exatamente esse: 7 anos de fartura e 7 anos de secura. 7 anos que a terra ia dar as suas sementes, e 7 anos que haveria fome na terra. E quando ele interpretou isso, e Faraó perguntou: mas como sair dessa? Tem solução? Além de ter interpretado, ele deu a solução. A solução precisa nesses 7 anos separar um pouco, guardar para os próximos 7. Para nós parece simples uma coisa dessas, mas ali para eles, para Faraó, foi uau, ninguém tinha pensado nisso. E Faraó disse: então você vai fazer. Você vai ser o governador dessa terra. Só acima de você aqui, somente o Faraó. Na terra, José sabia que tinha alguém acima dos dois. E aí começa o plano onde ele vai guardando, e chegam os 7 anos de secura. Adivinha quem vai bater na porta pedindo grãos, pedindo comida? A família de José. Seus irmãos vão lá. E a gente vai falar agora sobre o dom, sobre a parte mais sublime de quem anda com Deus. A gente vai falar sobre perdão. Não podia acontecer tudo isso sem que houvesse verdadeiramente perdão. No início, José não estava disposto a perdoar. Quando acontece alguma coisa, quando nos magoam, nos ferem, nos traem, roubam, machucam, rejeitam, a vontade natural e humana é machucar também, é devolver também. Uma vingancinha ali não vai mal. E claro que isso passou pela mente de José. Ele é humano. E José fez um plano para se vingar dos irmãos. Ele prendeu um dos irmãos, o mais querido lá, e falou: ele não vai sair daqui. Ele roubou, vai ficar na prisão, a não ser que vocês voltem para sua terra e começaram a trazer coisas, bens, enfim. Abra sua Bíblia, para a gente terminar com Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 45, de 1 a 8. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazer sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então,
esse é o desfecho, é o final da história, tá? Depois de muitos ir e vir dos irmãos, uma torturinha que José fez, de lei, não é? Natural, ele se reúne com os irmãos, que não o reconhecem. Ele estava ali todo de governador do Egito, já tinham se passado muitos anos, ele saiu criança. E aí, o que ele fez? Ele mandou todo mundo sair, ficou só ele e os irmãos. Tá? E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Todo mundo lá ouviu o choro de José, e disse a seus irmãos: eu sou José. Olha que situação, os irmãos não sabiam. Ele disse: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Sentiram a situação dos irmãos? Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Presta atenção que esse é o perdão perfeito. Aqui está parecendo que José está acusando e que José vai partir para cima e que a vida deles está por um fio. Mas o perdão perfeito não é aquele esquece, deixa para trás. O perdão perfeito é quando a gente consegue chegar à pessoa que nos feriu, magoou, rejeitou, abusou, e a gente consegue dizer: olha, foi você que abusou de mim. Eu conheci 3 pessoas que fizeram isso, que precisaram, foi difícil para elas, 3 moças, e tinha um rapaz também, que foram abusados quando crianças, por um parente que ainda estava por lá, vivo, e ela entendeu que precisaria perdoar. Por que a gente precisa perdoar? Porque não tem jeito. Se não perdoar, não é pelo outro. Se não perdoar, se não tirar do coração, você não se achega a Deus. Você não consegue ficar perto de Deus com mágoa no coração. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se não tiver limpo de coração, não vai ver, não vai chegar, não vai sentir, vai ficar cada vez mais afastado. E essas pessoas, essa moça, eu vou pegar uma delas, tá? Quando me contou a história, eu falei: você precisa fazer o perdão. Você já faz mais de 30 anos, você tem isso dentro de você, precisa sair, precisa tirar esse lixo de dentro de você. Como eu vou fazer isso? Eu nunca consegui. Eu falei: você vai orar, você vai jejuar, você vai pedir para Deus te dar misericórdia, para Deus te ajudar a perdoar. Quando você sentir que Ele te ajudou, que Ele te deu misericórdia, como que eu vou saber se Ele me deu misericórdia? Você vai começar a entender por que o outro fez isso. Você vai começar a entender que não foi o que o outro fez, mas é o que o outro é. Muitas vezes nós não perdoamos o que o outro é, e ele é, e talvez continue. Tem que liberar, tem que tirar. Ela fez isso, voltou, e agora? Estou livre? Não, você vai fazer isso. Você vai lá e você vai falar: ó, eu sou aquela, eu sei o que você fez. Você lembra? Eu sei o que você fez. Agora vamos ver o que José continua.
porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Continua, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Continua, Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para lhe preservar a vida por um grande livramento. Continua, assim não fostes vós que me enviastes, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha a consciência de José. Ele disse: foram vocês que me venderam, mas não foram vocês quem me enviou para cá. Quem usou vocês foi Deus. Como pode uma criança ser usada, ser abusada? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe inclusive disso. Mas a vida dela não acabou ali. Os planos de Deus se concretizaram. Ela chegou e disse: foi você que fez isso. Eu não esqueci. Mas eu te perdoo. Põe para fora. Aquelas cinzas que ficavam dentro, e quando ela orou, jejuou, Deus deu a misericórdia, o perdão foi liberado, mas as cinzas ficaram dentro. Ela precisou buscar, como José, e lançar para fora essas cinzas. Não precisa justificar, não precisa pedir perdão. Eu vim aqui para dizer: está perdoado. Está perdoado. O que também não significa, se você continuar assim,